Dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao programa Mão na Massa, onde eu mostro na prática como fazer para ter uma casa organizada e a bagunça nunca mais voltar. Eu sou a Débora Dias e o tema da live de hoje é como eliminar a confusão na hora de organizar a casa. Por essa você não esperava, né? Porque a confusão na hora de organizar a casa é muita, mas eu vou te mostrar como é que você vai fazer para não se perder no meio dessa bagunça, como controlar aí e não ter essa confusão na hora de organizar a casa. É dando passinho por passinho e eu vou te dizer, eu vou te mostrar, na verdade, como é que você vai fazer esse passinho por passinho, que é para você conseguir eliminar a confusão na hora da organização. E aí, eu queria te dizer que você não está sozinha. É muito comum as pessoas se sentirem confusas na hora de organizar a casa. E isso acontece por quê? Afinal, em casa nós temos mil e uma coisinhas, coisas e coisinhas e de grandes, com grande quantidade, com grande variedade. Então, fica muito difícil não se sentir confusa. E aí, para eliminar a confusão, você precisa ter o quê? Precisa ter um plano que te dê clareza daquilo que já foi organizado e o que falta organizar. E aí você consegue eliminar essa confusão, porque se você tem clareza, se você tem a certeza absoluta do que já foi organizado e o que você vai organizar a seguir, o que é preciso organizar a seguir, qual que é o próximo passo, logo você já consegue eliminar a confusão. E aí você vai dando passinho por passinho, que é para não ficar soberbada com aquela coisa, tipo, a casa parece que tá uma zona, tá uma loucura, tá assim, tudo de pernas pro ar. Então, quando você tem um passinho pequeninos para dar a seguir, você não faz aquela confusão gigante que é o habitual quando você vai organizar a casa, porque parece que quanto mais coisa você tira, mais coisas aparecem, né? Então, quando você tem um plano para seguir e pegar somente aquilo que você precisa pegar naquele momento, que é para não ficar com as mãos na cabeça assim, ai meu Deus, socorro, eu já não sei onde é que eu tô, já não me encontro, já não entendo nada, eu quero fugir daqui. Então, para a gente eliminar isso, eliminar essa loucura, né, essa confusão da organização, você precisa ter clareza para isso. Então, você precisa ter um plano para ter clareza, que é bem diferente do que você começar a organizar aleatoriamente, que é o que acontece na maioria das vezes, né? De repente, baixa lá o santo, ou o espírito, sei lá, né? Para quem não acredita ou acredita, eu não sou daquelas pessoas que acreditam, mas eu falo assim, é um modo de falar, né? Então, baixou lá o santo da organização e você começa a sair disparada organizando tudo e pega ali, pega aqui e faz ali, revira e volta e vai, daqui a pouco tá cheia de dores, ai, não sei o que, e quando olha, o negócio continua uma zona. Então, nós vamos dar um jeito nisso, que é muito diferente quando você tem um plano e quando você organiza assim aleatoriamente, quando dá aquela vontade, sem nenhum planeamento, ou sem nenhum planejamento, né? E aí organiza aquilo que você vê pela frente. Só que o problema de organizar assim dessa forma é que você nunca vai conseguir terminar a organização. Por quê? Você não sabe onde você está, você não sabe, você não tem clareza daquilo que já foi feito, do que, ou pelo menos você tem uma ideia daquilo que já foi feito, mas você não sabe o que você tem que fazer a seguir. Então, porque a organização não acaba assim, você organiza meia dúzia de coisinhas e de repente já a casa já ficou toda organizada. Não, a casa tem assim muitas coisas. E aí, na live de hoje, eu vou te mostrar o que você fazer para você saber exatamente aquilo que já foi feito e qual é o próximo passo que você tem que dar. Qual é o próximo passo que você quer dar, na verdade, porque você escolhe qual é o próximo passo dentro aqui da metodologia que eu vou mostrar para vocês, que é uma metodologia muito eficiente. Então, que já foi testada assim com milhões de pessoas. E aí,
só para ter assim uma referência daquilo que já aconteceu comigo, da experiência que eu já tive, porque quando eu conheci esse método, eu saí assim que nem uma louca, contando para todo mundo, querendo ensinar todo mundo, querendo fazer, aplicar na casa da minha família, na casa dos meus amigos. E aí, uma das pessoas que eu ajudei e que seguiu esse plano direitinho, do jeito que eu fiz, do jeito que eu coloquei, passo a passo, ela conseguiu organizar a casa dela todinha, sem deixar nada para trás. Então é isso que a gente quer na organização, né? Porque assim a gente consegue concluir. Dessa forma a gente consegue terminar a organização da casa para ela nunca mais voltar, para a bagunça nunca mais voltar. Então, e aí o que é legal? Porque eu tô sempre falando com ela, né? E aí eu volta e meia pergunto, e aí, como é que tá a organização? Ela durou mesmo? É realmente duradoura? Porque uma coisa é ver que uma coisa funciona comigo, outra coisa é ver que funciona com outras pessoas também, né? Então, eu tô sempre confirmando, pedindo feedback, vendo como é que tá, se voltou. E aí ela sempre me diz que a vida dela tá completamente diferente, que a rotina dela tá muito mais simples, muito mais prática, muito mais facilitada e que aquela bagunça que tinha antes dentro dos armários, aquela confusão de coisas, já eliminou, mesmo com outras pessoas que não participaram da organização em casa. Ela foi a única pessoa que organizou a casa, as outras pessoas da casa não participaram da organização, e mesmo assim a organização conseguiu se manter, conseguiu aquilo que ela fez, conseguiu que resultasse, que ficasse sempre assim, que não voltar aquela tipo de organizar e a bagunça voltar. Por isso que eu falo sempre, a bagunça nunca mais voltar, se você aplicar esse método. E aí, olá, tudo bem? Beijos. Então, e aí, quando eu comecei quando eu comecei a fazer esse plano, a única coisa que eu tinha para organizar a minha casa, né? Porque eu queria aplicar de todo jeito, queria aplicar esse método em casa. E aí, o que eu comecei a fazer? Foi por tentativa, tipo, erro, acerto. Então, eu fui indo, fui fazendo, porque eu estava sozinha, eu não conhecia ninguém que tinha aplicado esse método. Esse método eu descobri num livro, e aí depois eu fui desenvolvendo as técnicas, depois eu fui fazer o curso da autora desse livro, depois eu fui tirar a certificação para ser uma pessoa autorizada a divulgar esse método, a ensinar esse método, né? Porque afinal o método não fui eu que inventei. É claro que eu sigo uma base, mas depois eu tenho o meu jeito, que foi tudo aquilo que eu fui fazendo, errando e aprendendo, errando e acertando. Tudo aquilo que eu fui fazendo é aquilo que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, de uma forma simples, claro, né? Porque para que você consiga aplicar hoje mesmo na sua casa. Então, eu gosto sempre de mostrar uma coisa prática que você consegue realmente aplicar, que você consegue realmente fazer. E aí, na altura, eu só tinha esse livro aqui. Olha, tá até marcado, ó, tipo, eu tenho aqui círculos e coisas, e marcado aqui assim, e numerar, e fazer orelhinha na página. E depois eu só tinha aqui esse livro, olha, tem aqui umas coisinhas aqui escritas, tal, que é para os tipos de coisas para organizar. E aí eu tinha aqui esse livro e tinha uma planilha de Excel, que eu comecei a colocar no Excel, porque eu vi a casa tem assim milhões de coisas, né? Coisas que parece que você vai tirando e parece que aquilo tem cria, que vai aparecendo mais e mais e mais e mais. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso de alguma coisa, porque eu sempre me achei uma pessoa super organizada até conhecer esse método. E aí eu, com a minha mania da organização, fui lá, coloquei numa folha de Excel, falei, agora vai, o negócio vai. Eu vou fazer aqui, vou colocar na folha de Excel aqui, coloquei coisinha por coisinhas e fui colocando lá, acrescentando tudo aquilo que eu ia fazendo, que era para eu saber, bom, isso aqui eu já fiz, aí eu marcava lá, ok, isso eu já fiz. Próximo, qual que é o próximo? Esse eu já fiz. Então é isso aqui que eu vou mostrar para vocês hoje, como é que vocês vão fazer aí, como é que você vai colocar esse plano, segundo, conforme as coisas que você tem em casa. É claro que tem, a maioria das coisas são parecidas de uma casa para outra, né? Mas sempre tem assim uma coisinha ou outra que, por exemplo, não tem aqui em casa e tem aí na sua casa. Então, mas eu vou te dar uma base que é para você seguir
para você conseguir. Então, nessa altura, eu só tinha, a única coisa que tinha era só o livro, uma planilha de Excel, e aí eu fui lá fazendo, e aí, porque a planilha de Excel, que era para eu conseguir ganhar clareza, para eu conseguir saber onde é que eu estava na organização, porque no livro ele mostra, ele fala qual a forma de se fazer a organização. Mas quando se coloca em prática, quando se coloca a mão na massa, aí é bem diferente, aí o bicho pega, né? Então, eu vou te mostrar de uma forma aqui, conforme agora já é uma. Eu fui aprimorando isso, né? Mas eu vou te mostrar de uma forma bem simples, como para que você possa aplicar aí na sua casa. E aí, você deve estar pensando assim, né? Ah, isso é bom demais para ser verdade. Afinal, você já organizou a casa mil e uma vezes, ou vezes sem conta, e a bagunça sempre voltou, né? E aí você deve estar assim, só vendo para crer. Tipo, você é São Tomé? Eu também sou São Tomé, eu só acredito vendo. E eu apliquei o método, deu certo. Eu já ajudei pessoas a aplicarem o método, deu certo. Então, não tenha dúvida, se você for ver na série da Netflix, é, da Mary Kondo, você vai ver e vai comprovar, tem lá as pessoas dizendo como é que transformou a vida delas, como é que a organização da casa mudou completamente. Então era assim, tipo, famílias com filhos, e as pessoas aplicaram e realmente notaram assim uma melhora na qualidade de vida assim gigante. Por isso vale muito a pena você aplicar esse método, tá bom? Então, é, aí você pode estar achando, né, que é bom demais para ser verdade, só que é assim, se você não tem um plano, se você não tiver um plano, se você não tiver um método eficiente para você aplicar para a bagunça nunca mais voltar, eu sinto muito te dizer, a bagunça vai voltar, porque se você continuar fazendo da mesma forma que faz, a bagunça vai voltar. Por isso que eu tenho aqui que eu trouxe isso aqui para você hoje, que eu estou querendo dizer antes, a importância, que é para você dar importância para isso, que não é para entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque realmente faz a diferença, vai fazer uma grande diferença na sua vida se você aplicar o método. Agora, se você não aplicar, e eu vou trazer aqui, eu vou te mostrar uma forma bem simples, que é para você não dar desculpas, tá bom? E então, e aí eu vou te mostrar então como é que é esse plano para te dar clareza na hora de organizar a casa. Então, vamos lá, chega de conversa, vamos colocar a mão na massa. Então, o que você vai precisar para colocar a mão na massa? Olha que simples, eu simplifiquei ao máximo, que é para ninguém dar desculpa e dizer que não tem, que não consegue e que não pode fazer, tá bom? Olha aqui, canetas, pode ter. Eu amo coisas coloridas, né? Várias cores. E aí eu trouxe aqui 3 cores, uma cinza, uma preta e uma rosa. E aí você pode usar uma caneta só, se você quiser, não tem desculpa, tá bom? E papel, só isso, caneta e papel. Você só vai precisar disso agora, que é, vamos imaginar que é como se fosse assim, por exemplo, eu fiz lá diretamente no Excel, né? Porque o Excel no computador ele é bom, porque aí você pode, por exemplo, acrescentar linhas, alterar coisas, mudar coisas lá, que aí você não precisa. Agora, se você erra aqui assim no papel, aí você tem que ou passar o branquinho, né? Ou então rabiscar, e aí não fica assim muito bonito. Mas vamos imaginar que aqui no papel, então, é apenas um rascunho. Você pode fazer um rascunho, ou se você preferir fazer no computador, você pode fazer diretamente no computador. Mas para aquelas pessoas que procrastinam, a maioria das pessoas, né, procrastinam, então eu trouxe aqui caneta e papel, que é para você não dar desculpa. Ah, eu deixei o computador lá no escritório hoje, esqueci de trazer para casa, hoje eu não trouxe não trouxe o computador aqui para casa, e aí não vou fazer, deixa para depois. Não, deixa para depois não, fazer agora, ó, caneta e papel, caneta e papel. Então vamos lá, o primeiro passo é dividir a organização da casa por categorias. É assim, existem já uma categoria, as categorias já foram desenvolvidas estrategicamente para que ela funcione, tenha assim uma forma correta de você fazer as coisas. Então não é simplesmente, como eu te falei lá no início, né, você sair disparada
arrumando, organizando as coisas que você vê na sua frente. Não, tem uma ordem, tem uma sequência, tem um método já desenvolvido e testado e comprovado que realmente resulta. Então, se você quer fazer alguma coisa que resulte, aí você tem que seguir esse método direitinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir a organização da casa por categorias e não por divisão da casa, como a maioria das pessoas costumam fazer. Lembrando que se você quer que resulte, se o método ou a forma que você fez até hoje não resultou, então não é fazendo a mesma coisa, organizando, por exemplo, por divisão da casa, que vai resultar. Porque se você fez isso até hoje e não resultou, então você tem que se mudar, tem que fazer um método diferente. E esse é diferente, não é comum a todas as pessoas. Quem não conhece o método não sabe que o ideal é organizar por categoria. Por quê? Para a bagunça nunca mais voltar. Então, vamos lá? Eu vou colocar aqui as categorias para você. Vamos começar. Vamos começar pela primeira categoria. Então, primeira são as tcharam! Roupas. Primeira categoria são as roupas. A segunda categoria, são 5 categorias no total. Segunda são, quem é que sabe? Eu vou pondo aqui terceira, quarta, quinta. Vamos ver quem sabe quem conhece o método já sabe qual que é a próxima categoria. Primeira roupa, segunda categoria, eu vou pondo aqui terceira para ser mais rápido. Enquanto vão dizendo aí. Enquanto vão dizendo aí qual que é a próxima categoria. Segunda. Diz aí qual que é a segunda categoria. Ó, já coloquei aqui. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Primeira categoria, roupas. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não vai dizer, eu vou colocar aqui, hein? Dou-lhe duas, vou mostrar, vou escrever e. Vou escrever. Ninguém arrisca? Tcharam! Livros! Segunda categoria. Terceira categoria. Terceira categoria. Papéis. Então, estamos dividindo aqui a organização da casa por categorias, que é para fazer o quê? Para facilitar a nossa organização e a gente saber exatamente onde estamos. Quarta categoria. Então, os artigos variados, que é conhecido por komono, que em japonês komono são os artigos variados. E depois, por último, vem o os sentimentais, que é tudo aquilo que está relacionado com sentimentos, são lembranças, são todas aquelas coisas, são por que isso aqui foi organizado assim? Porque essa ordem aqui, ela está organizada do mais fácil para o mais difícil. Esse aqui é o mais difícil, por quê? Porque envolve os sentimentos. Então, é muito mais difícil a gente lidar com algo, tratar algo que envolve os sentimentos, envolve as emoções. Então, por isso a gente começa aqui com a roupa, que é aquilo mais corriqueiro do dia a dia. Então, ela é mais fácil. Para mim, não foi assim tão fácil, mas ela já foi feito vários testes, vários experimentos e várias já
os estudos de caso, né, que das pessoas que aplicaram, que foram muitas e muitas pessoas que já aplicaram esse método, sei lá, milhares de pessoas que já aplicaram esse método, e a roupa é o mais fácil, então, para a maioria delas, né? Então, vamos agora, o primeiro passo é dividir a organização da casa por categorias, nós já fizemos aqui, que são aqui essas categorias, e aí, o que acontece quando a gente coloca aqui essas categorias? Nenhum dos artigos da casa vai ficar fora da organização, nenhum dos artigos vai escapar da organização da casa. Então, a gente vai conseguir aplicar a organização na casa toda, seguindo aqui esse passo que cada um desses vai sendo dividido em outros, que aí eu vou mostrar como é que ele é dividido em outros, como é que você faz para dividir cada um deles. E aí é fundamental você seguir aqui, fazer a organização de todas essas categorias, porque só assim é que você vai ter uma organização definitiva. Então, nós vamos passar ao segundo passo, que é dividir cada categoria dessas em subcategorias. Então, o que eu vou fazer? Como tem aqui muitas categorias, né? Eu vou pegar a mais difícil para a gente fazer, que a mais difícil antes dos sentimentais é a Comonos. Por quê? O Comono, como são artigos variáveis, então a casa está cheia de artigos variáveis, tem 1001 coisas. Então, como eu vou só ir no Comono, já tem assim muitas e muitas coisas. Então, eu vou mostrar para você, vou começar aqui por essa parte para você ter ideia de como é que se faz, porque como é a mais difícil em termos de quantidade e variedade de coisas, eu decidi pegar ela aqui, essa quarta categoria aqui, que é a mais difícil, porque eu gosto de desafio, eu gosto de mostrar o mais difícil, porque mostrando o mais difícil, depois o mais fácil fica mais fácil, né? Aí, depois a quinta categoria, que é a mais difícil de todas, mas aí já envolve sentimentos e não é tanto variedade e quantidade de coisas. Então, e aí o que acontece? Sempre que você tiver uma subcategoria que tem muita quantidade, aí você pode ir dividindo em outras subcategorias. Eu vou te mostrar na prática como é que faz isso, porque hoje é mão na massa. Então, vamos ver como é que isso funciona? Vou pegar aqui outro papel e vou escrever Comono. Comono. Então, eu escrevi aqui Comono, e agora o que eu vou começar a colocar aqui? O que tem nos Comonos, ou Komono, não sei se diz Komonos, em japonês se coloca S, mas no Komono, que o Komono já abrange artigos variados, né? Então, eu vou colocar aqui o que pode ter no Komono. Quais são esses artigos variados da casa? E aí, vou começar a fazer de uma outra forma. Então, nesse caso aqui, eu saltei aqui, mas depois não é para saltar, não. Depois é para seguir aqui direitinho. Primeiro, que é o mais fácil. Eu saltei aqui só para o mais difícil, que é para mostrar como é que funciona o mais difícil. E aí você vai fazer o mesmo com os outros que são mais fáceis. Por exemplo, com a roupa você pode fazer o mesmo. Depois com os livros você faz o mesmo. Então, vou colocar aqui. O que nós temos nos Komonos? Temos, por exemplo, maquiagens. Temos maquiagens. Depois, o que temos mais? E aí, peraí que eu já mostro. Temos produtos de higiene pessoal. Aí, o que eu tô fazendo aqui, ó? Tô colocando aqui uma caixinha aqui na frente, por quê? O que eu vou fazendo? Conforme eu for organizando, eu vou dando aqui o check. Vou dando o check aqui, e aí, logo, eu já sei qual é o próximo passo que eu tenho que fazer. É o que tá abaixo. Aí, eu vou seguir para o próximo passo. E aí, terminei, finalizei, dou check. Então, o que temos mais aqui nos comuns? Eu já vou colocando aqui, assim, algumas coisas para ser mais rápido.
Eu tenho. O que temos mais? Temos produtos de beleza. É que tem tantas coisas assim tantas coisas nos comuns. Temos também relacionado com a beleza, tal. Tem aqueles produtos que é mais ou menos, né? Relacionado com beleza é mais com relaxamento, que são os produtos e artigos de spa. Aqui. O que mais que temos nos comuns? Olha, por exemplo, temos medicamentos, temos objetos de decoração, temos outra coisa, utensílios de cozinha, temos produtos de limpeza, Ó, olha o tamanho da lista já que está ficando. Temos o que mais? Eletrônicos e temos artigos de escritório. Temos artigos de hobby. Pois é, artigos de hobby também entra aqui. Artigos de hobby. E aí vai, olha só, a lista só daqui de Comonos e cada um deles aqui, ó. Depois ele vai se dividir em outros, aí a gente vai detalhando mais ainda, à medida que, por exemplo, eu escrevi aqui, né? Eu já tenho aqui uma base. A primeira base, isso aqui é a base. E aí depois eu passo e cada um deles vão se desenvolvendo, vai se destrinchando e a gente vai detalhando mais aqui, ó. Como aí eu tirei um daqui, tirei um desses e já estou destrinchando ele aqui, já estou detalhando ele mais aqui. Então vamos lá. O que mais que tem? Por exemplo, olha, outra coisa que são os CDs e DVDs. Hoje em dia já não tem assim tantos, né? Mas tem muitas pessoas que ainda têm CDs e DVDs. O que mais que tem de Komono? Temos artigos de escritório, de hobby, eletrônicos. Só aqui já dá para ter assim uma ideia de bastante coisa. Por exemplo, artigos de artesanato poderia se enquadrar na parte de hobbies. Tá vendo? Aí depois o hobby ele pode ir dividindo em várias coisas. Porque o hobby, por exemplo, ele tem a parte de esportes, tem a parte de hobby de artesanato, tem a parte de hobby de pintura, de artes ou de escultura. Então, cada coisinha dessas aqui, depois ele vai se dividindo em várias outras. Por isso também que eu fiz no Excel, lá na planilha de Excel. Por quê? Aí eu posso ir acrescentando linhas, porque cada vez eu ia encontrando uma coisa. Aí não se preocupe se você não conseguir colocar todos, se você, por exemplo, não se lembra de todos, de colocar todos aqui. Isso aqui é só um esboçozinho que a gente está fazendo, depois se você quiser, aí você pode colocar no computador direitinho, e aí você consegue fazer alterações lá caso seja preciso, acrescentar linhas ou dar mais espaço, etc., para deixar assim tudo bonitinho. O importante é que esteja bem legível e que você consiga acompanhar cada passinho, mesmo sendo assim, está aqui escrito assim dessa forma, eu escrevi aqui com uma caneta, mesmo que dessa forma, está aqui legível direitinho, eu consigo seguir cada um, não pode estar confuso, você tem que bater o olho e ver aqui. Qual que é o próximo passo que eu vou seguir? Isso é que é um plano. Aí você está fazendo um plano, está conseguindo fazer aqui e vai conseguir seguir esse plano. E aí, agora o que, que a gente faz aqui? Você fez assim a lista de tudo aquilo que você lembrou. Depois você pode ir lá acrescentando mais coisas. Por exemplo, o que, que eu posso
Agora sim, deixa eu ver. Acho que isso aqui já tá bom, né? Até porque a gente não vai conseguir fazer tudo isso aqui hoje, senão nunca mais sairia daqui. Os kimonos é daquelas coisas, tem muita coisa. E aí, vamos lá então pegar aqui o próximo. Então, vou por aqui. Novamente, outra folha, que agora a gente vai detalhando mais ainda, que é para você eliminar aquela confusão de não saber o que vai organizar na hora que vai organizar, qual que é o próximo passo, onde eu estou, o que eu já fiz. Com isso aqui você consegue saber onde é que você está. Aqui, ó, por exemplo, se eu já fiz todos esses aqui, eu sei que eu estou aqui nesse quarto passo, na quarta categoria, e que eu já passei aqui para essa folha. Aí dessa folha aqui nós vamos detalhar ainda mais. Vamos lá, fazer aqui Komono. E aí o importante é que esteja sempre bem identificado. Por exemplo, coloquei aqui Komono de novo, porque é para eu saber que é Komono, que é para não se perder depois. Senão, isso aqui é uma forma de você controlar. Agora, se você perder, se você não consegue se encontrar aqui, aí já não é um plano, né? Então, qual que é o próximo? Maquiagem. Primeiro aqui do Komono, vou pegar maquiagem. No caso, eu escolhi aqui colocar maquiagem aqui primeiro, mas você pode colocar aquele que você achar melhor, desde que seja na categoria Komono. Por exemplo, você seguiu todas essas categorias aqui, terminou a primeira, terminou a segunda, terminou a terceira, passou aqui para a quarta. Quando você chega aqui, ele não tem assim uma ordem específica dos artigos em casa. Então você pode colocar aquilo que você preferir, você pode colocar aqui no início. Uma das coisas que não é aconselhável você começar a organizar, porque como tem muitos artigos, é muito confuso, são os utensílios de cozinha. Então, os utensílios de cozinha você deixa ele mais lá para frente, porque a cozinha é daquelas coisas, daqueles lugares onde tem os utensílios de cozinha, onde tem muitas coisas. Então, se você começar logo de cara com os utensílios de cozinha, você vai meio que dar ali uma atrapalhada. Então você tem que começar a pegar o ritmo primeiro desses tipos de coisinhas, que são coisinhas muitas vezes pequenininhas, ou tem grande variedade, grande quantidade, então você começa aquela que foi mais fácil para você. Para mim foi mais fácil aqui começar por esses aqui, na verdade eu comecei pelo produtos de higiene pessoal. E aí depois fui em maquiagem, etc. Só que esses aqui foram os mais fáceis, que eu achei assim que seria mais fácil e aquele que eu queria organizar logo assim, principalmente as maquiagens, né, e os produtos de beleza, queria assim dar uma organizada, tal, queria ver como é que ia ficar e aplicar logo, então comecei por esse e comigo funcionou muito bem e também para as pessoas que eu falo para organizar e que vão seguir aqui esse plano. Aí eu sempre aconselho também começar por essa parte que é bem interessante, porque você já vê assim um resultado assim muito rápido. Agora a cozinha, como tem muito mais coisas, aí para você ver o resultado vai demorar um pouquinho mais, até porque é mais confuso. Então vamos lá, sempre pelo mais fácil, mais simples, e depois a gente vai desenvolvendo e vai seguindo. Então, deixa eu colocar aqui, maquiagem. O que que a gente vai... O que que a gente tem na maquiagem? Ah, tem aqui outra caneta. Por isso que eu trouxe 3 canetas, porque a gente vai fazendo aqui divisão. Então, na maquiagem, tenho batom, tenho blush, que mais? Máscara para cílios? Ou é rímel, né? Rímel? Nossa, gente. Rímel? Diz aí, se alguém souber, se alguém souber alguma coisa. Tem pó, tem o que mais? Tem um lápis de olho. Depois tem o lápis de sobrancelha. Depois tem o lápis de boca. Tem a base. Tem o corretivo.
Olha, tá vendo? Só a maquiagem, ela já tá vindo aqui em vários. Aí depois, o que que eu vou fazer? Se eu tiver grande variedade, quantidade de cada um desses, ele vai se dividir também. Então, vou dar um exemplo aqui. Pode ser o quê? Batom. Batom. Então, o batom pode ser o quê? Eu posso separar ele ou por cores ou por texturas. Então, eu vou por aqui. Cores ou texturas. Eu vou escolher texturas. Então, vou colocar aqui as texturas, por exemplo. Batom mate, gloss, hidratante. Aí, no caso aqui, como esse aqui é batom, eu não coloquei batom mate, batom, mas se você preferir, você pode escrever. Opa, saltou aqui. Pode escrever batom mate, batom, aqui no caso não é batom gloss, é gloss mesmo, né? Batom hidratante, batom líquido. Da mesma forma que tem também o blush, que é líquido, né? Então você pode ir dividindo isso se você tiver grande quantidade. Se você não tiver grande quantidade, você não precisa fazer essa divisão. Por que que a gente vai fazendo essa divisão, vai dividindo assim em em várias outras subcategorias? Que é para facilitar na hora da organização, para não ficar aquela montanha de coisas e você ficar perdida sem saber para onde se virar. Então, isso é sempre para facilitar. Se você não tiver grande quantidade, logo você não precisa dar o próximo passo de fazer aquela divisão mais detalhada. Isso é só para facilitar. Então, deixa eu pôr batom líquido. Pronto. E aí, por exemplo, então eu venho aqui, ok, eu estou aqui, né? No batom, por exemplo, da maquiagem, eu peguei minhas maquiagens e juntei tudo. Aí ficou assim uma confusão. Tô dando só um exemplo, né? Não significa que acontece comigo, que acontece, porque pode acontecer com você, né? Mas não necessariamente vai acontecer com todas as pessoas. Então, imagina que você juntou todas as suas maquiagens e olhou e falou: Meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Tá assim, tem muita coisa. E aí, o que que você faz? Vai para o próximo passo. Então, vai começar a separar batom com batom, blush com blush, rímel com rímel. Aí, só de batom, imaginando, né? Porque já aconteceu. Uma das meninas que eu conheci que aplicou esse método, que fez a certificação comigo, ela contou que só de batons ela tinha uns 50. Então, no caso dela, ela separaria o batons, e aí depois faria a separação ou por cores ou por texturas, para escolher, por exemplo, no caso dela, como ela tinha uns 50, ela podia escolher assim, em 2 anos ela conseguiria usar quantos batons? Imagina que em 2 anos ela usaria, sei lá, uns 10 batons em 2 anos, aí ficaria só com 10. Então ela poderia, se parasse por cores, ela ficava com um de cada cor, ou se separasse por textura, ou de repente ela escolhia um de cada cor, dava 5, aí um de cada textura, mais combinando com a cor, entendeu? Aí você pode ir fazendo essas coisas assim. E aí, você pode, aí o que que você faz, né? Você fez esse passo, e aí você terminou uma coisa, concluiu uma, é muito importante que você venha aqui e faça check. Deu check. Você sabe qual é o próximo. Agora, se você não tem muita maquiagem, você vai ficar aqui nessa. Vai ficar aqui nessa listinha. Nessa listinha. Aí, imagina que você tem muita maquiagem. Você faz nessa e depois passa para essa para dar o ok aqui também. Vem aqui. Check. Próximo. Qual que é o próximo? Assim, dessa forma você nunca mais vai se perder na hora de organizar. Quando você estiver organizando a sua casa, você nunca mais vai se perder. Então, você chega aqui, check. Pronto. Próximo. Fez próximo. E aí vai dando. E aí você tem a certeza que você passou em todos os cantinhos da casa, em todos os lugares, em todos os artigos. E o que que vai acontecer?
a bagunça nunca mais vai voltar, porque você passou em todos, você tem certeza absoluta que você seguiu todos os passinhos, seguiu um por um. E aí, o que é importante você fazer? É você organizar as coisas seguindo a ordem correta das categorias, porque essa ordem ela foi desenvolvida estrategicamente das mais fáceis para mais difíceis. Então, para que resulte, para que você também não se perca, que você não fique aí com as mãos na cabeça, assim, ai meu Deus, então é importante que você siga do mais fácil para o mais difícil, porque se você for logo para o mais difícil, aí as coisas vão complicar, pode ser que você não consiga, porque conforme a gente vai fazendo uma coisa, a gente vai treinando, quanto mais a gente treina algo, mais a gente fica preparada para mais desafios, para coisas mais difíceis ou mais desafiantes. Então, você vai seguindo um passinho de cada vez, por essa ordem, que é a ordem correta que eu mostrei aqui, que por essa ordem aqui. E aí, é só você seguir e confiar no método que só você vai conseguir organizar a sua casa toda. E aí, outra coisa que eu queria te falar também, que é uma regra de ouro, que você não pode passar para outra subcategoria ou categoria se você não tiver terminado aquela que você está organizando. Ah, depois isso aqui, depois eu vejo isso aqui. Não, vou passar para o próximo. Não, primeiro termina uma, depois vai para outra. Porque se você não acabar uma e for para outra, aí você vai ficar perdida, porque depois você já não vai saber mais onde é que você está. E aí você não vai ter certeza, e aí isso aqui não vai funcionar. Esse check aqui que você deu, você só pode dar esse check aqui se você realmente concluiu a organização desse aqui. Você não concluiu a organização, não adianta ir para o próximo seguinte, para o passo seguinte, para o passo seguinte é boa, né? Não adianta ir para o passo seguinte, porque a organização não vai resultar. Então, por isso que você tem que seguir direitinho aqui, cada passinho, cada categoria dessa, cada um desses que você marcou aqui. Tudo bem, se você quiser pular algum, não estou afim de organizar esse aqui agora. Vou organizar o próximo? Ok, você organiza o próximo, mas depois você tem que voltar aqui para dar para o check aqui, porque esse aqui não tem uma ordem específica. Agora, você não pode fazer isso com esse aqui. Esse aqui tem uma ordem específica e essa ordem tem que ser seguida à risca, senão não vai dar certo a organização da sua casa e você vai se perder. Então, hoje eu te mostrei como é que você faz um plano para eliminar a confusão da organização da sua casa. E aí, na próxima sexta-feira, aqui no programa, que todas as sextas tem aqui o programa Mão na Massa, que a gente coloca a mão na massa, eu te mostro como é que se faz, como é que se coloca em prática mesmo, fazendo. Hoje foi fazer o plano, na próxima sexta-feira eu vou te mostrar como é que se executa esse plano aqui. Porque tem uma forma também que você tem que executar aqui esse plano que só dizendo assim para você organizar, é assim algo muito vago, né? Depois agora você tem que saber como aplicar um método eficiente, como organizar. E eu vou te mostrar na próxima sexta-feira, porque hoje já não dá, né? Senão eu adoraria continuar aqui, mas se eu fosse te mostrar a casa inteira, aí eu não parava mais de fazer live, eu ia fazer direto, não comia, não dormia, não bebia, nananana. Então, vamos fazendo passinho por passinho, eu vou te mostrando aqui aos pouquinhos, e aí você vai fazendo e vai aplicando direitinho, seguindo cada passinho, que vai dar tudo certo, tá bom? Um beijo e te vejo na próxima sexta-feira, tem lives todas as terças e sextas, e te vejo na próxima live. Beijo gigante, até a próxima.